Programa Bem Família. Oferecimento Oral Sim Ananindeua. Nossa família constrói sorrisos. E produtos Epofarma. Saúde e excelência. Olá, estamos aqui para mais um Bem Família. A nossa noite, esse nosso encontro aqui no seu canal 14 Rede Gazeta. E hoje a gente tem entrevista, outras entrevistas também, entrevistas especiais para você que nos acompanha. E hoje nós temos a entrevista, o bate-papo na realidade, né? Porque o professor Ivaldo já é de casa, a gente está trazendo ele para falar sobre 31 de outubro de 1517. Foi quando se deu a reforma protestante. Martinho Lutero, através das 95 teses afixadas na porta da Catedral de Wittenberg, deu início todo aquele choque que mudou toda a igreja, né, na realidade, a fé do povo cristão. E a gente vai falar sobre isso e também o professor Ivaldo vai abordar um pouco da situação da igreja cristã na pandemia e no pós-pandemia. E também, dentro do nosso programa, a gente vai ter uma outra entrevista que a Vanusa vai dizer qual é. Exatamente, a paz do Senhor Jesus a todos. Bem-vindos ao nosso Bem Família. A gente vai falar também sobre saúde dos pés com a enfermeira Elma Santos. Então, olha, não saia daí que o Bem Família está no ar. Olá! Você já ouviu falar do Invisalign? Aquele aparelho invisível que está todo mundo usando? Agora, a Oral Sim Ananindeua é o Invisalign Doctor. Então você vai poder vir aqui com a gente para eu te explicar quais são as vantagens desse tipo de aparelho. Primeiro, é um aparelho invisível, né? Você coloca e ninguém percebe que você está usando. Outra vantagem que a gente tem com o Invisalign é que você consegue remover esse aparelho para se alimentar. Então não tem aquele incômodo que você tem com os outros tipos de aparelho. Outra coisa muito legal é a previsibilidade do seu tratamento. A gente consegue te mostrar como o seu tratamento vai ficar no final. Através do escaneamento que a gente faz com o iTero, a gente consegue ver como que você está e como que você vai estar no final do tratamento, além de ser muito mais rápido que os aparelhos comuns. Você recebe as plaquinhas que vão movimentar os seus dentes toda semana. Então, ao longo dos meses, você vai trocando as plaquinhas semanalmente. Então, a movimentação é muito mais rápida que o convencional. Você ainda tem dúvidas sobre esse tipo de aparelho? Quer saber um pouquinho mais? Então agenda uma consulta de avaliação aqui na Oral Sim Ananindeua que eu vou te explicar direitinho como é que ele funciona. Venha conhecer o EcoPets Resort. Um espaço rústico, simples, conectado com a natureza e projetado para proporcionar liberdade e bem-estar aos cães. São atividades de recreação que enriquece e desenvolve o físico, o cognitivo e o sensorial do seu pet, além da socialização e de incentivar a alimentação saudável. Os cães são monitorados por profissionais capacitados, contando também com câmeras de segurança em todo o tempo de estadia do animal. Temos ainda adestramento, banho, tosa, hospedagem, recreação e taxi dog. Venha conhecer o EcoPets Resort e ter a tranquilidade de deixar quem você ama. WhatsApp 980330630. Rua Padre Bruno Sec, 100, bairro Bengui. The highs with the lowest lows. That's like these days. World change, all on lockdown. Phone call 3 ways. I just pray that he find God now. It's no replay. On my way up to
like these days. World chained up, he on lockdown. Phone call 3 ways. I just pray that he find God now. It's no replay. On my way. Você já não consegue mais fazer as atividades do dia a dia por conta das dores reumáticas, dores nas costas, artrite, artrose? Então preste bem atenção na novidade que a Epofarma traz para você. Gold Senior, um suplemento vitamínico 100% natural e sem contraindicações à base de magnésio, cálcio e fósforo que vão te auxiliar a se livrar dessas indesejáveis e incômodas dores. O magnésio auxilia nas dores crônicas e agudas, melhorando a mobilidade, flexibilidade e o desempenho físico do seu corpo. Já o cálcio e o fósforo, juntamente, auxiliam o organismo a fortalecer diretamente na saúde dos ossos, dentes e músculos. Eu sofro de fibromialgia. Tinha dores horríveis nos pés, nas pernas, no joelho, nas mãos. Para torcer um pano era uma luta. Até que uma amiga me apresentou o Gold Senior e ele tem sido tudo de bom para mim. Já retomei minhas caminhadas, já retomei minhas costuras. O que não me falta é energia. Não deixo mais de tomar o Gold Senior. E recomendo para todo mundo o Gold Senior da Epofarma. Faça como ela, volte a ter qualidade de vida. Para as primeiras 50 pessoas que ligarem agora gratuitamente e adquirirem um kit Gold Senior, o frete é grátis para todo o Brasil. Pagamento facilitado para aposentados, pensionistas e funcionários públicos. Pagamento no cartão de crédito com condições especiais, mas só para quem ligar agora. Epofarma. E nós estamos de volta aqui no nosso Bem Família. E agora nós vamos conversar com a enfermeira e podóloga Elma Santos. Ela está aqui conosco para conversar um pouquinho com a gente sobre a importância da podologia. Você sabe o que significa podologia? Pois é, podologia vem do grego. Podo quer dizer pés e logos tratado. Então, é um ramo auxiliar da medicina que se dedica à anatomia, fisiologia e patologia dos pés. Cuidar de nossos pés é fundamental porque eles são a base e sustentação do nosso corpo. Olha só que curiosidade, são 26 ossos, 107 ligamentos e 33 articulações responsáveis pelo estabelecimento de uma boa postura corporal, locomoção e impulsos do nosso corpo. Então, Elma, muito obrigada por você estar aqui conosco mais uma vez, falando sobre a importância, né, que é cuidar dos nossos pés. Como eu bem falei, são 26 ossos nos nossos pés e que dão toda a sustentação para o nosso corpo. Né? Então, muitas pessoas não sabem a importância, não imaginam o quanto é importante a gente cuidar direitinho aí dos nossos pés. Então, que maravilha você estar aqui conosco. E eu queria que você falasse um pouquinho para as pessoas que estão nos assistindo sobre essa importância mesmo. Por exemplo, de quanto em quanto tempo eu tenho que estar cuidando dos meus pés? É um prazer estar de volta aqui, tá? Uma vez ao mês é o suficiente, tá? Você precisa, independente de você ter alguma patologia, você precisa ir ao podologista porque ali ele vai identificar, né, as futuras patologias. Então, mesmo que você não tenha nada, é necessário que você faça uma visita ao podólogo pelo menos uma vez ao mês, independente de qualquer situação. E Elma, o podólogo, ele está habilitado para verificar, por exemplo, até uma questão óssea diferente, ele consegue fazer essa identificação? Sim, consegue. Ele consegue fazer essa identificação a partir da pisada e geralmente quando o paciente ele faz uma pisada incorreta, nós identificamos calo. Tá? Então, esses calos, eles têm uma causa. Essa causa, a maioria das vezes, ela está ligada a várias, a várias situações do nosso corpo. Ela pode estar ligada à pisada incorreta, né? Ela pode estar ligada a uma situação postural do nosso corpo, então ela tem várias causas. Então, a partir dali, o podólogo já vai poder dizer para ele, olha, você está com uma pisada incorreta, então eu aconselho a você a procurar, vamos supor, um ortopedista para verificar de que forma isso pode ser melhorado, não é mesmo? Isso. Ou então até uma lesão mesmo de pele, você pode identificar ali. E também eu acho que a questão dos diabéticos
Com certeza você recebe muitos diabéticos no seu consultório? Sim, bastante. A gente recebe, no meu caso, né? Eu recebo em torno de 4, 5 pacientes diabéticos por dia. Nossa. Tá? Nós trabalhamos com a parte de cicatrização de úlcera plantar e cicatrização dos membros inferiores, que são as patologias referentes mesmo ao pé diabético. E eu assim, pensando aqui, você deve receber muitas pessoas que teimosamente não quiseram procurar um profissional habilitado e foram em outros profissionais, não desmerecendo as manicures, né? Mas a gente sabe que o pé diabético ele é totalmente diferente. Então, isso aqui, gente, a Elma veio trazer esse alerta. Se você é diabético, então procure realmente um podólogo para fazer seus pés. Porque tem muitas pessoas que não sabem como tratar, né? E vão fazer um corte errado na sua unha e a partir dali causar uma lesão séria, não é isso, Elma? Com certeza. Então, o que você mais aconselha a essa pessoa que é diabética a fazer? Ela tem que ir mais vezes no podólogo ou ela tem que ter todo o cuidado, inclusive com calçados? Porque a gente sabe que é a partir das extremidades que surgem as lesões nos diabéticos, né, Elma? Com certeza. Esse paciente, ele tem que estar uma vez ao mês ao podólogo. Independente dele ir ao podólogo, ele tem que cuidar em casa, ele tem que fazer o uso do calçado correto, né? Aquele calçado que não tem costura por dentro, que esse calçado ele pode futuramente vir trazer algum atrito, algum machucado e ali iniciar uma úlcera por pressão, não por pressão, mas devido ao uso do sapato. Então, eu indico também que o corte, em vez de fazer em casa, ele vá ao podólogo também para fazer. Tá? Ele não faça nenhum tipo de, vamos supor, lixar o pé em casa. Não. Muito perigoso, Muito né? perigoso para o paciente diabético. Principalmente para o paciente que ele é neuropático. Não tem sensibilidade nenhuma. A sensibilidade dele é zero, né? Então, ele precisa ter esse cuidado, tá? De estar indo, sempre estar fazendo aquela palpação nos pés para saber se está tudo certinho, né? Sempre estar lavando no meio dos dedos, cuidando, vendo as unhas. Tá? Geralmente o paciente diabético ele tem uma probabilidade muito grande para ter fungo nas unhas devido à circulação. Isso é referência da diabetes. Isso, então é extremamente necessário que as pessoas realmente procurem um especialista para cuidar dos seus pés, principalmente os diabéticos, né? E falando um pouquinho sobre a profissão, tem muitas pessoas que acham, porque sabem ali desencravar uma unha, já estão habilitados para cuidar de todo mundo, inclusive dos diabéticos. Gente, não é assim. E eu trouxe a Elma aqui para que ela falasse um pouquinho. Se você tem essa habilidade, se você gosta de cuidar dos pés, nada melhor do que você procurar um curso. Hoje nós temos já o bacharel, né? Temos as pós-graduações, temos também a graduação, né? Tem o curso tecnólogo. Você pode também fazer uma especialização, você pode fazer uma especialização em pé diabético, você pode fazer uma especialização em palmilhas, justamente que é para fazer aquela sensação que estava conversando lá no início, né? Muitas das vezes a gente pode caminhar esse paciente para o ortopedista, pode, mas hoje o graduado ele já está habilitado também a fazer essas palmilhas em consultório. Para que ele tenha a pisada correta. Para que ele tenha a pisada correta. Excelente. Entendeu? Então, são essas coisas que a gente está... são essa situação que a gente está hoje estudando para que diminua o trabalho desse paciente, porque muitas das vezes, quanto mais dificuldade ele tem, aí que ele não vai mesmo. Se ele chega num lugar e encontra tudo, ele consegue resolver o problema dele em só lugar. Então, quanto mais estudos essa pessoa tiver, melhor ela vai atender esse paciente. Sim, né? Isso mesmo. Então, gente, se você tem todas essas habilidades, vontade de se especializar em pés, saiba que existe já, como a Elma falou, a graduação, a pós-graduação, o bacharelado, os cursos como tecnólogo. Então, é muito importante que a pessoa tenha realmente, seja um profissional habilitado para cuidar dos pés, né? Então, já que já tem todas essas oportunidades, então corre atrás mesmo,
se forma e vai trabalhar da melhor maneira, porque aí, né, muitas pessoas vão ter mais opções na nossa cidade para cuidar como se deve dos pés. Isso mesmo. E eu gostaria que você deixasse os seus contatos, sua rede social, para que se as pessoas tivessem alguma dúvida em relação a dúvidas mesmo de saúde dos pés, que elas possam entrar em contato com você e lá também no seu Instagram ver todos os tratamentos que você oferece, né? Para que essas pessoas possam realmente ter a saúde, saibam a importância que é cuidar da saúde dos pés. Isso mesmo. Então, a gente tem o nosso Instagram, né, que é Pet Clínica. O meu telefone que é o 8113-8278. Tá? O nosso endereço que está na Cidade Nova, as Três Corações, Avenida Três Corações, quadra 18, número 12. Tá certo. Elma, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso Bem Família. Então, todas as informações aqui na sua tela, o Lourinho está deixando aí para você entrar em contato com a Elma. E já sabe, né? Quer cuidar dos pés, mas tem que cuidar com pessoas realmente capacitadas. Elma, muito obrigada pela sua participação, muito sucesso e que você possa realmente passar para as pessoas que a saúde também começa pelos pés, né? Muito obrigada. Isso mesmo. É isso, gente. Não saia daí que o Bem Família volta já já. Olá! Você já ouviu falar do Invisalign? Aquele aparelho invisível que está todo mundo usando? Agora, a Hora Oceana Ananindeua é o Invisalign Doctor. Então você vai poder vir aqui com a gente para eu te explicar quais são as vantagens desse tipo de aparelho. Primeiro, é um aparelho invisível, né? Você coloca e ninguém percebe que você está usando. Outra vantagem que a gente tem com o Invisalign é que você consegue remover esse aparelho para se alimentar. Então não tem aquele incômodo que você tem com os outros tipos de aparelho. Outra coisa muito legal é a previsibilidade do seu tratamento. A gente consegue te mostrar como o seu tratamento vai ficar no final. Através do escaneamento que a gente faz com o iTero, a gente consegue ver como que você está e como que você vai estar no final do tratamento, além de ser muito mais rápido que os aparelhos comuns. Você recebe as plaquinhas que vão movimentar os seus dentes toda semana. Então, ao longo dos meses, você vai trocando as plaquinhas semanalmente. Então, a movimentação é muito mais rápida que o convencional. Você ainda tem dúvidas sobre esse tipo de aparelho? Quer saber um pouquinho mais? Então, agenda uma consulta de avaliação aqui na Hora Oceana Ananindeua, que eu vou te explicar direitinho como é que ele funciona. Venha conhecer o EcoPets Resort. Um espaço rústico, simples, conectado com a natureza e projetado para proporcionar liberdade e bem-estar aos cães. São atividades de recreação que enriquece e desenvolve o físico, o cognitivo e o sensorial do seu pet, além da socialização e de incentivar a alimentação saudável. Os cães são monitorados por profissionais capacitados, contando também com câmeras de segurança em todo o tempo de estadia do animal. Temos ainda adestramento, banho, tosa, hospedagem, recreação e taxi dog. Venha conhecer o EcoPets Resort e ter a tranquilidade de deixar quem você ama. WhatsApp 980330630. Rua Padre Bruno Sec, 100, bairro Bengui. The highs with the lows. That's like these days. World chained up, he on lockdown. Phone call 3 ways. I just pray that he find God now. It's no replay. On my way up to the top now. That's on me, ayy. The highs with the lows. That's like these days. World chained up, he on lockdown. Phone call 3 ways. I just pray that he find God now. It's no replay. On my way
Você já não consegue mais fazer as atividades do dia a dia por conta das dores reumáticas, dores nas costas, artrite, artrose? Então preste bem atenção na novidade que a Epofarma traz para você. Gold Senior, um suplemento vitamínico 100% natural e sem contraindicações à base de magnésio, cálcio e fósforo que vão te auxiliar a se livrar dessas indesejáveis e incômodas dores. O magnésio auxilia nas dores crônicas e agudas, melhorando a mobilidade, flexibilidade e o desempenho físico do seu corpo. Já o cálcio e o fósforo, juntamente, auxiliam o organismo a fortalecer diretamente na saúde dos ossos, dentes e músculos. Eu sofro de fibromialgia. Tinha dores horríveis nos pés, nas pernas, no joelho, nas mãos. Para torcer um pano era uma luta. Até que uma amiga me apresentou o Gold Senior e ele tem sido tudo de bom para mim. Já retomei minhas caminhadas, já retomei minhas costuras. O que não me falta é energia. Não deixo mais de tomar o Gold Senior. E recomendo para todo mundo o Gold Senior da Epofarma. Eu estou aqui com o professor Ivaldo Costa, professor, teólogo, psicólogo, e um tempo atrás ele já esteve com a gente aqui todo fim de semana, né? Hoje ele tinha dado uma sumida, mas hoje reaparece como um fênix. Que bom, é verdade. Né? E agora está conversando, hoje nós vamos bater um papo sobre a Reforma Protestante. Nós tivemos agora no dia 31 de outubro a comemoração, né, do Dia da Reforma, e a gente vai relembrar o que aconteceu em 1517, quando Martinho Lutero lutou, né, para que a igreja, na época a Igreja Católica, voltasse aos caminhos do Senhor, né? Segundo ele, e pela história a gente detecta que estava realmente fora dos caminhos. E aqui a gente está com o professor Ivaldo para a gente recordar, professor, falar um pouco da Reforma Protestante de 1517 e também para a gente fazer uma comparação, né, para os dias de hoje, jogar um pouco para cá para ver se a necessidade, né, de uma outra reforma, o que a gente poderia fazer para que a igreja, a fé em Cristo, ela prevalecesse, né, para que as coisas fossem como deveriam ser, como Jesus Cristo gostaria que fosse, né? Primeiro, vamos então dar boas-vindas, é um prazerzão tê-lo aqui, professor. O prazer é meu. Você é um daqueles amigos que a gente não precisa estar muito tempo junto, mas a gente continua mantendo essa amizade preciosa. E para mim é um prazer estar aqui para a gente conversar. E um tema tão importante, né? Porque de fato a tua pergunta, o teu questionamento é esse, né? E hoje? A gente sabe do que estava acontecendo lá pelo século XVI, né? A igreja detentora de poder grandioso, econômico, terras a perder de vistas, né? Estava acontecendo na Europa um certo desencontro entre os reis e a religião, né? E os padres, os sacerdotes da igreja. E naquele momento aparece um homem, porque sempre Deus vai fazer assim. Né? Deus nunca vai deixar a igreja viver à mercê de si mesmo, né? Deus sempre vai levantar homens e mulheres que vão ter a sua voz em função de trazer a igreja de volta para o rumo, para os caminhos que foram projetados e pensados por Deus. E naquela época o que estava acontecendo? A igreja católica, a igreja cristã, né? A igreja cristã estava fortemente condenando a usura, o ganho injusto daquele período de capitalismo. Então, nesse momento, há uma incompatibilidade da igreja com a burguesia. Né? Assim, um pano de fundo muito rápido. Sim. Só que acontece uma coisa interessante, e interessante negativamente falando. Porque à medida que isso vai acontecendo, a igreja começa a descobrir o seu poder. E aí vai fazer exatamente aquilo que ela estava condenando. Aí começa a vir a famosa venda das indulgências. Né? É exatamente nesse momento que Martinho Lutero se levanta e, diante de tudo aquilo que ele observou, estudou, entendeu que estava fora do projeto original de Deus, ele se levanta, vai lá na grande catedral, Castelo, e ele fixa lá aquelas 95 teses, né? E se estabelece ali uma cisão, né? Um momento de quebrar aquela unidade que estava sendo negativa naquele momento para a igreja. E a descoberta, né, segundo
a gente observa na própria história da igreja, ele, ao ler o livro de Romanos, sim, né, e ele, aquela luz, né, é jogada sobre o livro para que ele possa realmente ver isso aí, o verdadeiro sentido do Evangelho de Jesus Cristo, e ele, como o professor falou, coloca na porta da catedral, lá de Wittenberg, as 95 teses que iam totalmente contra, né? Batia de frente com a igreja, né? E ali começa a se levantar. A reforma, ela acontece ali como um start. Ela não para ali, né? E em outros lugares já tinha alguma coisa na Suíça, já tinha alguma coisa, né, acontecendo em alguns outros lugares, né? Porque, na verdade, como hoje quando você pensa, por exemplo, vamos pensar em Brasil, né? Você tem hoje uma explosão no Brasil do evangelho, né? Temos os evangélicos, e já dentro do próprio movimento evangélico, você já começa a perceber algumas reformas acontecendo, né? Você, na verdade, vem acontecendo reforma, né, e deformações. Isso. E esse é o problema. A reforma, ela é boa. O problema é quando a reforma deforma, né? Deforma. Então, hoje o que nós estamos vendo é uma deformação que está voltando a ter a mesma configuração, a mesma fisionomia do que estava acontecendo lá atrás, há séculos. E essa volta que o João Calvino, o Lutero, John Hus, essa galera da Reforma, o que eles viram lá, na realidade, naquele momento, né, foi muito importante para que o Evangelho chegasse até hoje, vamos dizer assim, por uma obra de Deus também, né, porque a palavra dele, o compromisso, né, Jesus é quem é o dono da igreja, a igreja somos nós, mas é dele a igreja, né? Então, professor, hoje, naquele momento, essas figuras que eu falei, eles lutaram, escreveram, né? A Bíblia, inclusive, era um livro, até certo ponto, não como hoje tido, liberado para todas as pessoas, acessível, né? Acessível. E mesmo assim eles foram, escreveram, transcreveram, traduziram para o alemão e fizeram realmente um grande movimento de reforma. Hoje, professor, o senhor acha que qual o momento que nós estamos passando hoje na igreja brasileira, vamos colocar primeiro aqui, que a gente precisaria, dar uma reescrevida nisso, uma releitura? Eu acho que é justamente o distanciamento, Nelson, das 5 bases da reforma. Dos solas, né? Os solas. Eu acho que houve novamente um distanciamento. Começando pelo sola gratia, né? É pela graça, a salvação é pela graça. Salvação você não precisa pagar preço algum, porque já foi pago lá na cruz do Calvário. A salvação é um dom gratuito de Deus. Ele nos salvou pela graça. Nenhum de nós merecíamos, amigo. Não há nada que nós possamos fazer, que eu possa realizar para ser salvo. A única coisa que eu preciso fazer é crer no sacrifício de Jesus. E é pela graça. A Bíblia diz que é o tema aí para Lutero, né? Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, se é um dom de Deus, o que estava acontecendo naquela época, justamente esse contraponto da reforma, era a venda das indulgências, a venda da salvação. Se pagava altas quantias para ser salvo. Hoje, ninguém fala mais tão abertamente dessa venda, mas hoje continua sendo venda, não mais de indulgências para salvação. O marketing mudou, né? Mudou, mas hoje você tem a venda da bênção. Então você tem que doar a sua casa, você tem que dar uma oferta poupuda, grandiosa para poder prosperar. Virou um câmbio, na verdade, né? A fé, hoje, ela foi transformada em dinheiro. Então, você não precisa mais de fé para alcançar as bênçãos de Deus. Basta você dar oferta, meu amigo. Então, você sabe que tem gente que não frequenta igreja, que não está nem aí para Deus, mas ele acredita que se ele der uma oferta grande para a igreja, ele vai ser próspero. Então, ele precisa de fé? Não. Não, ele precisa só do dinheiro para fazer isso. Né? Será que ele recebeu a palavra, chegou até ele? Eu acho que falta isso aí, né? Até essa pessoa que você citou. Exatamente, porque o que acontece?
a mecânica aqui, né, o mecanismo da cabeça, por exemplo, de um empresário que patrocina às vezes igreja, é um mecanismo comercial, negocial. A própria atividade dele leva a isso, né? E infelizmente nós estamos vivendo uma época que empresários se transformaram em pastores e pastores se transformaram em empresários e transformaram a igreja num negócio. Como se transformou a igreja num negócio, então não precisa mais da graça. Primeira que foi deixada de lado. Foi a graça, porque agora você tem que pagar. A fé até continua, mas em uma coisa que já não é mais em Jesus, né? Na graça de agora Deus. É fé para alcançar coisas e não fé para ser. Né? Porque a grande questão da fé, a grande questão da fé é isso. Eu sou fé, eu preciso da fé para acreditar na suficiência do sacrifício de Jesus e, consequentemente, na minha insuficiência. Então, afastamos-nos da graça, sola fides, só a fé, se afastou da fé no sentido mais puro da palavra, porque hoje a fé ela está intermediada com famosos pontos de apoio. Né? As pessoas, não, isso aqui não é para atuar, isso aqui é só um ponto de apoio. Não precisa mais de você crer, você tem que trazer alguma coisa para canalizar aquela tua fé para você alcançar. Ou uma água, ou uma pano, ou uma coisa, né? Exatamente. Material. Né? Que para justificar chama esse ponto de apoio, esse canal, né? Ponto de apoio. E, meu amigo, é fé. Aí vem o mais lindo de todos, que eu acho maravilhoso isso, só o Cristo. Né? Só o Cristo. É só o que ele fez na cruz do Calvário. O que ele realizou lá é suficiente. Hoje, o que nós precisamos é voltar para o Cristo. Né? Eu acho assim que está faltando a igreja ler o Evangelho de novo. Ler os 4 Evangelhos. E especialmente hoje, eu acredito na Bíblia integral, do Velho ao Novo Testamento. Ela é cristocêntrica, pastor. E ela tem Jesus lá do início, né? Aqueles pregadores, né, que gostam de... Em Gênesis ele é semente da mulher, em Êxodo ele é Cordeiro Pascual, Levítico ele é... Né? Mas de fato ele é o centro. Só que nós precisamos voltar, pega esses 4 evangelhos que falam a respeito de Jesus e bora ler, reler, porque você vai começar a se apaixonar pelo Cristo de novo. Você vai ver que não tem outra coisa a se fazer nesse mundo senão olhar para Jesus e deixar que o Espírito Santo imprima em nós o caráter bendito de Cristo. Então, só a graça, só a fé, só a Cristo, só a Escritura. Só a Escritura. Meu amigo, Nelson, infelizmente, infelizmente o que nós estamos vivendo é um distanciamento assim, monumental das Escrituras. Sim. Os pregadores não pregam mais a palavra. Os pregadores repetem chavões. É difícil você ir hoje numa igreja e ouvir um pastor pregar uma mensagem expositiva. Sim. Ele discorrer da Bíblia, o livro todo, ter mergulhado na Bíblia, entendido e questionado não, mas tendo feito perguntas para o texto sagrado, para poder ensinar a igreja a palavra. Hoje estão se ensinando fórmulas. Hoje pegamos o coach, né, o princípio do coach, colocamos dentro dos nossos púlpitos e estamos ensinando princípios de vitória, né, de alcançar objetivos e não mais a palavra de Deus. Buscar, você que é coach, né, pastor, é buscar descobrir na pessoa a condição dela de realizar aquilo e não em Deus. Exatamente. A força suprema, né, de que você necessita para realizar as coisas, né? Quando está muito difícil, quando os obstáculos são grandes, aí você tem que recorrer ao Ser Supremo, né? Mas está desvirtuado isso, né? E é muito importante, não é fácil, não é simples, mas é muito importante, por exemplo, eu fiz formação em coach. Sim. Eu sou psicólogo. Mas quando eu estou pregando, eu não sou psicólogo. Quando eu estou pregando, na psicologia, eu não sou pastor. Não é pastor, e nem é coach. E nem é coach, né, pastor? Então, quando eu estou pregando a palavra de Deus, eu não vou pregar psicologia. Eu não vou falar como psicólogo.
Claro que a psicologia, o coach, toda a ciência que está no entorno da gente vai contribuir. Algumas ferramentas que... Mas a minha centralidade é sola escritura, é a palavra de Deus. Pode chamar-me de alienado, de você não acredita na Bíblia. Eu acredito na Bíblia Sagrada, eu acredito na palavra de Deus. Lembro da historinha da irmã que estava lendo a Bíblia na frente da casa, aí passou um universitário, olhou para ela, o que você está lendo aí? Eu estou lendo a respeito de Jonas, que foi engolido por uma baleia, né, ela disse, né? E aí ele diz assim, mas você sabe que isso aí não é verdade, né? Está provado cientificamente que uma baleia não pode engolir um homem, porque não passa nada. Aí ela disse, meu filho, se a Bíblia dissesse que foi o homem que engoliu a baleia, eu ainda assim acreditaria, não é? Porque é a palavra de Deus e Deus não mente. Então radicalmente, se tem uma coisa que eu acredito na palavra de Deus. Não, mas é verdade, né? Evaldo, é isso aí mesmo, esse teu exemplo agora foi muito interessante, né? A Bíblia, ela é inerrante, né? A gente crê nisso, não tem como. Eu creio nessa verdade. E é uma fé, como eu estava até falando para um amigo meu, que ela é lógica, ela tem lógica, ela não é um fideísmo, ela é uma fé baseada em racionalidade, né? Porque a Bíblia, ela não é um livro que tem contos, sabe, histórias com ele, né? Não, é uma jornada. Ela não tem compromisso com ciência, mas dentro dela há ciência, né? Então a gente tem que ter, quando lê a Bíblia, claro, você tem que estar baseado no Espírito Santo, tem que ser em espírito e tudo, mas se você buscar na Bíblia as explicações para coisas que acontecem no mundo ou que aconteceram, você vai encontrar ciência. Com certeza. Tudo tem lógica, o tamanho das coisas, as medidas, as distâncias. Tudo ali que você encontrar não é aleatório, né? Aquilo ali é um livro que tem verdade. É a verdade para você que crê, né? Tanto é que hoje, quando você olha para o mundo jurídico, o mundo da ética, da própria psicologia, de tantas outras ciências, você vai encontrar na Bíblia fundamentação. Né? Códigos de ética que estão lá na Bíblia, que foram extraídos de lá para fazer parte da constituição de países, da lei de países, para dar fundamentação. Então, a palavra de Deus. E você falou uma coisa importante, né? A Bíblia diz assim, que nós precisamos mostrar a razão da nossa fé. Que nós precisamos mostrar a razão da nossa fé. Então, há uma racionalidade na fé. E já está comprovado cientificamente que até a resposta imunológica do nosso organismo, ela é melhor quando se tem uma fé. Que até o funcionamento cerebral, a resposta para a recuperação, por exemplo, de um trauma, para uma resposta de um tratamento, quando se tem fé, o organismo ele é facilitado na sua resposta de recuperação quando ele entra em colapso, se alguém tem essa fé. Então, não dá simplesmente para a gente dizer, isso é coisa de alienado. Eu creio e grandes cientistas também acreditam. Com certeza. Einstein acreditou, muitos cientistas famosos acreditaram na presença da criação, na presença do Criador do universo. Acreditavam em um designer, né? Uma pessoa, um ser que design criou inteligente, isso, que criou isso aqui tudo, né? E depois dessa explanação aí, que Tomás de Aquino fez muito, né? Essa comparação, esse paralelo entre fé e razão, a gente vai aproveitar, professor Evaldo, e vamos falar. O professor Evaldo, ele é pastor, como eu disse, da comunidade Altar, que fica lá na Cidade Nova. Qual o endereço lá exato? Cidade Nova 6, WE 68, número 491. Então pronto, se você quiser participar lá da comunidade Altar, está feito o convite. Conte pra gente, pastor, o pós-pandemia, assim, o que você observou, assim, que nessa retomada agora já de um culto já com máscara, mas já presencial? Na verdade, o que a gente tem chamado isso lá na igreja de igreja pós-pandêmica, né? É claro que a gente sabe que a pandemia ainda não acabou. Sim. Mas já há, né? Graças a Deus, e eu acredito que já é o fim dela. Mas houve uma alteração, houve uma mudança no comportamento humano, houve uma mudança, inclusive, no paradigma sobre autocuidado, nos relacionamentos.
por exemplo, o nosso país, o Brasil, ele era um dos 5 países mais ansiosos do mundo. Hoje ele é o mais ansioso do mundo. Então, a ansiedade, os problemas, os transtornos da mente, eles se apoderaram de muita gente nisso. O medo, a cautela, o cuidado se tornou algo que tem travado muita gente. Algumas pessoas voltam a frequentar a igreja com aquela saudade, com aquele desejo, agora eu vou trabalhar, eu vou fazer mais, estou aqui para somar, estou aqui para estar junto. Eu particularmente, estou aproveitando esse momento, fazendo treinamentos na igreja, montamos uma EDE, da Escola de Desenvolvimento de Líderes, então estou trabalhando em cima disso, fazendo atendimento presencial, fazendo atendimento pastoral, reconstruindo essa, né, o brio da igreja, o desejo de trabalhar, a vontade de voltar a viver de fato, eu estou fazendo por aí. Mas a gente vê uma igreja que está mais cautelosa, né, com relação ao cuidado da família. Alguns tiveram filhos nessa época da pandemia, então tiveram dificuldade de voltar para a igreja, para o culto presencial. Alguns se adaptaram de maneira interessante com relação aos cultos online, né? Sim. Então, a gente está vivendo hoje no Brasil que já se vivia em alguns países. Eu acho que nem volta, mas alguns já vão ficar nesse sistema online, né? Como você falou, na América do Norte já acontecia isso. Já acontecia. Europa. Olha, só para você ter uma ideia, nós temos uma ECC, Escola de Crescimento Cristão, que é a nossa escola bíblica. Sim. Eu não voltei presencial e não vou voltar. Ela é online. Eu faço o dia de segunda-feira, 8h30 da noite. Todo mundo já voltou para casa através de um das plataformas, né, de transmissão online. Faço a ECC. Eu nunca tive tanta gente na ECC presencial agora, né? Como eu tenho agora. E não é só uma pessoa, a família está se reunindo. Maravilha. Então, de alguma forma, o online é uma realidade hoje. Esse movimento não vai parar. Né? Aqui no Brasil foi só potencializado, como nós falamos aqui em off, né? Deu uma acelerada. Eu mesmo tive que acelerar com relação à escola de adoradores. Eu estava em São Paulo em março, quando aconteceu o lockdown lá em São Paulo, e eu tive que criar lá com o nosso mídia uma plataforma online para dar suporte para a igreja, para a escola. E na igreja estamos trabalhando ainda com esses 2 modelos, né? Presencial e online. Maravilha! Muito bom, realmente, a presença do professor Ivaldo Costa aqui com a gente, falando, né, nessa nova retomada, também falando do 31 de outubro, né, Reforma Protestante, e a gente aguarda uma próxima oportunidade, professor Ivaldo, que o senhor venha falar de outros assuntos. Sim, aqui, é muito bom. Vai ser um prazer. Sempre você está aqui com a gente, fica muito feliz. Um abraço para a comunidade Altar, para todos, para a pastora Joelma e toda a meninada que já não é mais. Você já viu o Neto ali, o né? Neto já está daquele tamanho, né? Obrigado, professor. Eu que agradeço. A gente, quando se encontra para conversar 20 minutos, é só para começar. Foi só um preâmbulo aqui. Mas a gente vai voltar assim no outro momento aqui com o professor Ivaldo, trazendo sempre boas notícias, boas novas, e trazendo sempre informações para a gente que sempre norteiam a nossa vida na questão da psicologia, da religião. O professor Ivaldo, que é bem eclético, e a gente agradece a presença dele aqui. Obrigado, professor. Muito obrigado, eu. E a gente vai para o intervalo, volta já já, continuando o nosso programa, o nosso Bem Família, aqui no seu canal 14, TV Grão Pará e mídias sociais. Olá! Você já ouviu falar do Invisalign? Aquele aparelho invisível que está todo mundo usando? Agora, a Hora Oceana Ananindeua é o Invisalign Doctor. Então você vai poder vir aqui com a gente para eu te explicar quais são as vantagens desse tipo de aparelho. Primeiro, é um aparelho invisível, né? Você coloca e ninguém percebe que você está usando. Outra vantagem que a gente tem com o Invisalign é que você consegue remover esse aparelho para se alimentar. Então não tem aquele incômodo que você tem com os outros tipos de aparelho. Outra coisa muito legal é a previsibilidade do seu tratamento. A gente consegue te mostrar como o seu tratamento vai ficar no final. Através do escaneamento que a gente faz com o iTero,
a gente consegue ver como que você tá e como que você vai estar no final do tratamento, além de ser muito mais rápido que os aparelhos comuns. Você recebe as plaquinhas que vão movimentar os seus dentes toda semana. Então, ao longo dos meses, você vai trocando as plaquinhas semanalmente. Então, a movimentação é muito mais rápida que o convencional. Você ainda tem dúvidas sobre esse tipo de aparelho? Quer saber um pouquinho mais? Então, agenda uma consulta de avaliação aqui na Orochiana Ananindeua, que eu vou te explicar direitinho como é que ele funciona. Venha conhecer o EcoPets Resort. Um espaço rústico, simples, conectado com a natureza e projetado para proporcionar liberdade e bem-estar aos cães. São atividades de recreação que enriquece e desenvolve o físico, o cognitivo e o sensorial do seu pet, além da socialização e de incentivar a alimentação saudável. Os cães são monitorados por profissionais capacitados, contando também com câmeras de segurança em todo o tempo de estadia do animal. Temos ainda adestramento, banho, tosa, hospedagem, recreação e taxi dog. Venha conhecer o EcoPets Resort e ter a tranquilidade de deixar quem você ama. WhatsApp 980330630. Rua Padre Bruno Sec, 100, Bairro Bengui. The highs with the lows. That's like these days. World chain doggy on lockdown. Phone call 3 ways. I just pray that he find God now. It's no replay. On my way up to the top now. That's on me, ayy. The highs with the lows. That's like these days. World chain doggy on lockdown. Phone call 3 ways. I just pray that he find God now. It's no replay. On my way. Você já não consegue mais fazer as atividades do dia a dia por conta das dores reumáticas, dores nas costas, artrite, artrose? Então preste bem atenção na novidade que a Epofarma traz para você. Gold Senior, um suplemento vitamínico 100% natural e sem contraindicações à base de magnésio, cálcio e fósforo que vão te auxiliar a se livrar dessas indesejáveis e incômodas dores. O magnésio auxilia nas dores crônicas e agudas, melhorando a mobilidade, flexibilidade e o desempenho físico do seu corpo. Já o cálcio e o fósforo, juntamente, auxiliam o organismo a fortalecer diretamente na saúde dos ossos, dentes e músculos. Eu sofro de fibromialgia. Tinha dores horríveis nos pés, nas pernas, no joelho, nas mãos. Para torcer um pano era uma luta. Até que uma amiga me apresentou o Gold Senior e ele tem sido tudo de bom para mim. Já retomei minhas caminhadas, já retomei minhas costuras. O que não me falta é energia. Não deixo mais de tomar o Gold Senior. E recomendo para todo mundo o Gold Senior da Epofarma. Faça como ela, volte a ter qualidade de vida. Para as primeiras 50 pessoas que ligarem agora gratuitamente e adquirirem um kit Gold Senior, o frete é grátis para todo o Brasil. Pagamento facilitado para aposentados, pensionistas e funcionários públicos. Pagamento no cartão de crédito com condições especiais, mas só para quem ligar agora. Epofarma. Faraó com seu exército pro povo retornar. Se arrepende porque sem hebreus o Egito para. Israel tem medo e clama, ora chora, mas reclama. Moisés ora e o anjo muda de lugar. O inimigo armado avança, encurralado o povo clama. Moisés ora e o anjo muda de lugar. Shekinah, a nuvem se desloca, fazendo a divisão. De um lado é luz pra Israel, do outro é escuridão. O vento à noite sopra
de manhã, do outro lado o povo canta, só o Senhor é Deus. Sopra vento aqui, sopra vento em mim, sopra aqui de novo, sopra nesse povo, sopra nesse povo Deus. Sopra e sara a terra, sopra e abre o mar. Faz passar teu povo pro lado de lá, pra cantar só o Senhor é Deus. De milagres, lá vem Faraó com seu exército. Fazendo a divisão, de um lado é luz pra Israel, do outro escuridão. O vento à noite sopra, forte abre o mar, e de manhã, bem de manhã, do outro lado o povo canta, só o Senhor é Deus. Sopra vento aqui, sopra vento em mim, sopra aqui de novo, sopra nesse povo, sopra nesse povo Deus. Sopra e sara a terra, sopra e abre o mar. Faz passar teu povo pro lado de lá, pra cantar só o Senhor é Deus. Sopra Espírito Santo, tira o mal daqui. Sopra angústia, tristeza, para longe daqui. Sopra inveja, contenda, avareza, ambição. Sopra as doenças, diabetes, hipertensão. Sopra, tá bem longe, as doenças renais. Sopra os vírus letais. Sopra vento aqui, sopra vento em mim, sopra aqui de novo, sopra nesse povo, sopra nesse povo Deus. Sopra e sara a terra, sopra e abre o mar. Faz passar teu povo de lá, pra cantar só o Senhor é Deus. De milagres. Então, vamos ficando por aqui. Foi muito bom estarmos juntos. Você de férias e nós aqui acompanhando você, trazendo sempre boas entrevistas para você que não sai de Belém, que vai ficar em casa, vai aproveitar as férias para aproveitar fazer uma reforma na casa, não é isso? E nos encontraremos na próxima terça-feira, aqui mesmo no seu canal 14, às 10 horas da noite, trazendo entrevistas para você como essas que você acabou de assistir aqui com a gente. Até o próximo fim de semana. Não, até a próxima semana. Terça-feira a gente está de volta. E tenham todos uma semana abençoada. É isso mesmo. Continue na programação da TV Grão Pará, aqui no seu canal 14. E até a próxima terça-feira. A paz do Senhor Jesus.
Programa Bem Família. Oferecimento Oral Sim Ananindeua. Nossa família constrói sorrisos. E produtos Epofarma. Saúde e excelência.